Vamos mais a uma mensagem, né, da palavra de Deus, a Bíblia, né? Eu vou explicar aqui e tirar algumas dúvidas, talvez, de que vocês queiram saber, né? E não sabem, né? Qual o significado de tal pergunta é assim, né? Bem, você é leitor da palavra de Deus, a Bíblia, que diz que segue a Jesus Cristo. Que alerta de Jesus nós devemos, né, levar a sério? Jesus, ele deu um alerta aos seus ouvintes quando ele esteve aqui na Terra. Você se lembra desse alerta? Bem, o alerta que Jesus deu está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, versículo do 34 ao 36, que diz as seguintes palavras, eu vou citar para vocês. Veja só, preste atenção a si mesmo, para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com excesso no comer e no beber e com as ansiedades da vida. E de repente aquele dia os apanhe de surpresa, como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas, para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consigam ficar em pé, que é aprovado, né, diante do Filho do Homem. Vocês viram aí, né? É sábio, gente, levar a sério as palavras de Jesus. Por que é importante? Porque aqueles que são aprovados por Deus Jeová e pelo o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, têm a perspectiva de sobreviver ao fim do sistema de Satanás, o diabo, e viver para sempre no maravilhoso novo mundo tão próximo. Mais detalhes vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, o livro de João, capítulo 3, versículo 16. E depois, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Bem, gente, vamos aqui ver, né, ter mais informações, né, sobre um dos nomes, né, que Jesus tem, né, em cada coisa que ele faz, né, cada ação que ele faz, né. Quem é o Miguel Arcanjo? Vejamos, gente, nós temos que pôr em prática tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, a Bíblia. A criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes, né, na Bíblia, mas quando é mencionada, está sempre em ação. No livro de Daniel, Miguel guerreia contra anjos maus. Na carta de Judas, ele tem uma disputa, né, com Satanás. E em Apocalipse, ele guerreia contra o diabo, Satanás e seus demônios, por defender o governo de Deus e lutar contra os inimigos de Deus. Bem, Miguel, ele faz jus ao significado de seu nome. Quem é semelhante a Deus? Mas quem é Miguel? Bem, gente, há casos, gente, em que as pessoas, né, são conhecidas mais de um nome, por ter mais de um nome. Como, por exemplo, né, o patriarca Jacó é conhecido também como Israel. E o apóstolo Pedro ali é conhecido como Simão. Mais detalhes vocês podem estar lendo e saber, né, realmente o que é no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 1 e 2, e no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 2. Da mesma forma, a palavra de Deus indica, né, que Miguel é outro nome de Jesus Cristo, antes e depois de sua vida na terra. Bem, gente, vejamos algumas razões bíblicas, né, para chegarmos a essa conclusão. Primeiramente, arcanjo. A palavra de Deus fala de Miguel, ou arcanjo, no livro de Judas, né, capítulo 9.
Esse termo significa anjo principal. Note que Miguel é chamado de o arcanjo. Isso sugere que existe apenas um anjo. Assim, de fato, a palavra arcanjo ocorre na Bíblia apenas no singular e não no plural. Além do mais, o cargo de arcanjo se relaciona com Jesus Cristo, sobre o ressuscitado Senhor Jesus Cristo. Mais detalhes vocês podem estar lendo, né, na Bíblia de vocês. Não, eu vou dizer, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que o próprio Senhor, ele descerá do céu com uma chamada de comando, com a voz de arcanjo. A voz de Jesus Cristo é descrita aqui como de arcanjo. Portanto, esse texto indica que o próprio Jesus é o arcanjo Miguel. Bem, vamos a outro ponto. Líder militar. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Miguel é o seu anjo que batalhavam contra os dragões e os seus anjos. Em Apocalipse ou Revelação, capítulo 12, versículo 7. Do modo que Miguel é o líder de um exército de anjos fiéis. Apocalipse também ou Revelação se refere a Jesus como líder, né, de um exército de anjos fiéis. Vocês podem estar lendo a Bíblia de vocês, o livro de Apocalipse ou Revelação, capítulo 19, versículo do 4 ao 16. E o apóstolo Paulo, gente, menciona especificamente o Senhor Jesus, seu anjo poderoso. Este relato vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7. Portanto, a Bíblia fala tanto de Miguel e seus anjos, como de Jesus e seus anjos. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 41, Mateus, capítulo 16, versículo 27, Mateus, capítulo 24, versículo 31, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Visto que a palavra de Deus em nenhuma parte indica que existe dois exércitos de anjos que são fiéis no céu. Bem, um comandado por Miguel e outro por Jesus. É lógico concluir que Miguel não é outro senão o próprio Jesus Cristo, no seu papel celestial. Bem, gente, fica aqui, né, meu livro sobre a explicação de que Jesus teve mais de que um nome e o primeiro dele é Miguel, o arcanjo, né? Aqui eu deixo com esses meus coraçõezinhos dizendo que vocês são especiais para a sua família, para Deus e para seus amigos e para mim também. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando os meus vídeos e fazendo download dos meus vídeos, que significa baixar os vídeos, né? E obrigada por assistir até o final. Que Deus leve saúde e prosperidade a todos. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.